Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Se você me segue por aqui, você vai observar que a maioria dos meus vídeos eles são gravados quase que de uma hora para outra. São raríssimos os vídeos que eu paro para elaborar um roteiro, alguma coisa, porque eu sou um cara que sou um procurador de histórias, eu sou um contador de histórias. As coisas que eu compartilho, elas são baseadas na minha vida, na vida de alguém que compartilhou comigo sempre com autorização para divulgar esse assunto, com alguma leitura que eu fiz, seja bíblica ou seja em algum livro comum. Enfim, eu sou um cara que coleciono histórias a fim de compartilhar com você alguns aprendizados. E hoje, curiosamente, me apareceu uma história que faz tempo que eu não falo sobre essa história. E eu decidi compartilhar contigo aqui sobre 8 princípios básicos para sobreviver ao fim de um relacionamento. Primeiro, sobreviver ao fim de um relacionamento, eu me refiro a um relacionamento que foi acabado por uma decisão unilateral. Quando os dois decidem, é mais fácil de sobreviver. Quando um decide, normalmente o outro vai sofrer. E sim, existem coisas que precisam ser feitas urgentemente para que você lide melhor com essa situação, para que você sobreviva, saia do sofrimento de uma melhor forma e te digo mais, até de uma forma mais rápida. Então, uma pessoa hoje me procurou falando que após alguns meses do término de relacionamento, tomou uma atitude e perguntou o que é que eu achava daquela atitude. Eu valorizei a atitude, achei para a ocasião bastante interessante, mas eu disse que eu não tomaria e a pessoa me perguntou por que eu não tomaria essa atitude e eu mencionei os 8 princípios básicos da sobrevivência ao término de relacionamento. Esses 8 princípios eles foram criados a partir de 116 atendimentos que eu fiz, tanto na igreja, quanto com mentoria, quanto no próprio processo de coach. Quis Deus que no começo da minha profissão eu atendesse muitos relacionamentos. E eu fui criando o hábito de anotar muitas coisas que davam certo. Eu também já sofri, então eu vivi isso na pele, eu sei bem o que eu estou falando e é o que eu recomendo para os meus clientes. Obviamente, isso não é absoluto, existem mais coisas além dessas, na verdade são muito mais princípios, é porque eu procurei meus materiais e eu não achei, eu acabei copiando para essa pessoa, escrevendo os 8 que vieram à minha mente de bate pronto. E eu quero compartilhar com você, ó, se você acabou um relacionamento, você está mal, você precisa tomar essas atitudes aqui, pelo menos essas 8 atitudes. A primeira atitude que você tem que tomar: elimine o mais rápido possível toda e qualquer lembrança visível, fotos, presentes, afins. Eu não estou falando de devolver, isso é infantilidade, tá certo? Eu estou falando de doar. Eu já recebi várias sacolas para doar para instituições de presente que as pessoas não queriam mais ter contato, não queriam mais ter essa relação. Ah, Rondinelli, e se voltar? Se voltar, são novas fotos, são novos presentes, é uma nova história. Pode ter certeza que a primeira coisa que tem que fazer é se livrar disso. Doe, venda. Eu já tive cliente que tocou até fogo nas coisas, de verdade. Então, se livra disso o mais rápido possível. A segunda coisa, não fale sobre o assunto com mais de uma pessoa. No caso dos meus clientes, dos meus mentoriados, dos meus aconselhados, por assim dizer, eu dizia que a única pessoa que eles deviam falar era eu. Porque fica falando para um, reforça, fala para outro, reforça. A pessoa só fala para quem confia, mas quem confia tem experiências diferentes. Então eu indico uma coisa, o outro indica uma coisa e acaba a pessoa ficando completamente confusa naquilo que ia fazer. Então compartilhe só com uma pessoa. Se não fosse comigo, me esqueça e compartilhe com outra pessoa. Então eu digo isso para você. Se você está sobrevivendo ao fim de um relacionamento ou quer sobreviver, pare de falar sobre isso para muita gente. A terceira coisa, à medida que os amigos familiares forem perguntando, deixe claro que você não quer mais falar sobre isso. Peça respeito, peça um tempo, diga que quer esquecer, seja honesto, seja honesta, dizendo que não precisa saber disso. Eu até entendo que alguns amigos, algumas amigas, alguns familiares, eles querem até ajudar, a intenção é até boa. Ah, dizer fulano está fazendo isso, fulano está fazendo aquilo, às vezes isso é realmente legal saber, mas não é importante para quem quer sobreviver. Não importa como a pessoa está, o que ela fez, para onde ela foi. Você, para sobreviver, precisa cortar essas pessoas pela raiz. E quem quiser ficar perto de você, que ele entenda que não é o seu momento. Então, aproveitar e dizer que se você fica falando de ex-marido, ex-esposa, ex-namorada, para com isso, deixa as pessoas esquecerem, dá um tempo para elas respirarem. O quarto princípio básico da sobrevivência ao fim dos relacionamentos: se você não consegue
ficar sem stalkear nas redes sociais, saia das redes sociais. Apague os aplicativos, cancele as suas contas, em última instância, dê a sua senha para mim. Eu dizia isso para as pessoas que me procuravam. Você pode dar a sua senha para alguém de confiança, que essa pessoa vai mudar a senha e você não vai ter mais acesso por aquela rede social. A menos que você decida ficar feito um paspalho, uma paspalha, vai criar uma rede, uma conta oculta para ficar stalkeando algo que vai te fazer sofrer. Isso não é inteligente da sua parte, sobretudo se você quer sobreviver. O quinto princípio de sobrevivência é: não ponha essa pessoa em suas orações. Peça por você mesmo e não cite o nome desse ex, dessa ex. Isso é antagônico. Rondinelli, eu não devo orar pelo meu relacionamento. Eu estou dizendo a você, não. Ore por você. Quem sabe Deus, aquele que ouve a oração, ele permitiu que você se afastasse desse relacionamento para você poder olhar para ele em vez de olhar para outra pessoa que estava ocupando o lugar dele. Quando eu oro por essa pessoa, eu fico reforçando em mim o nome dessa pessoa e, o que é pior, o sentimento. Peça para Deus te curar, peça para Deus te ajudar, peça para Deus te dar força. Não peça para Deus abençoar, para Deus restaurar. Isso é antagônico, eu sei que é antagônico, mas para esse primeiro momento não é de bom gosto, não é de bom alvitre que você faça isso. Você entende isso? Só entende quem vive. O sexto ponto é: viva. Cuide da sua saúde, cuide do seu trabalho, da sua família. Imagina quanto tempo você dedicou a essa pessoa se afastando de coisas que são realmente importantes para a sua vida. É hora de cuidar disso. Talvez seja disso que você esteja precisando, olhar para si, fazer alguma coisa, conhecer novas amizades, frequentar novos locais, adquirir novos costumes, novos hobbies, desde que sejam saudáveis para você. Isso vale muito a pena ser feito. O sétimo ponto, o sétimo princípio de sobrevivência é: aprenda a respeitar o tempo. Aprenda a respeitar o tempo, não fique atrás, não fique procurando. Eu acho que todas as outras coisas, elas culminam nisso. Isola, dá tempo ao tempo. Deixa que na hora certa, quando você se sentir forte, você vai perceber. E aí vai ser o horário, vai ser a hora, quem sabe, de pedir perdão, de tocar no assunto. Perdão não significa reconciliar, mas você, depois que se der o tempo fazendo esses pontos anteriores, com certeza você vai sentir a hora que você está forte, a hora que você é suficientemente capaz de retomar o assunto. Eu tenho o oitavo ponto, mas antes do oitavo ponto, eu tive alguns casos de pessoas que eventualmente não podiam tomar essas atitudes por conta de filhos, por conta de acordos, de contas juntas, por conta de débitos no cartão de crédito. Mesmo assim, eu quero te dizer, assume a responsabilidade pelas coisas que aconteceram. No caso de filhos, vocês vão ter que se ver, é óbvio, mas você pode manter o relacionamento somente baseado nos filhos. Eu estou dizendo que pode, porque eu já vivi no meu escritório essas inúmeras experiências. O oitavo princípio básico para a sobrevivência ao fim de um relacionamento é o principal: busque a Deus. Esse é o principal. Esse deveria ser o primeiro, mas eu coloco todos os outros antes, só para esse ser evidenciado como o mais importante. Deus, ele pode sim fazer com que você sobreviva. Agora tem uma coisa: busque-o genuinamente, por amor a Ele. Quem sabe por amor a você, porque tem muita gente que se aproxima de Deus querendo a volta. Não rola. Eu acredito muito que por vezes Deus permite, eu já falei sobre isso, mas vou repetir, por vezes Deus permite finais de relacionamentos para que você possa olhar para ele. Você já deve ter escutado a história de me dá o teu Isaac. Bom, se não ouviu, tiver curiosidade, me pergunta aqui que depois eu te digo. Mas se você está vivendo o fim de um relacionamento, faz essas 8 coisas, tá? Se não der para fazer as anteriores, faz algumas. Se não der para fazer todas, faz algumas. Eu sei que dá. Eu sei que mais do que dá é necessário. Eu sei que você precisa. Sobre todas as coisas, busque a Deus genuinamente. Não para que Ele te dê algo em troca. Na hora certa, tudo volta para o seu lugar. E eu repito, voltar para o seu lugar não significa voltar o relacionamento. Quem sabe aí um novo relacionamento, uma nova vida, uma nova história,
novos aprendizados, e aí fica até mais fácil para você aprender a lidar com certas coisas, caso acabe novamente. Não é o que eu torço. Mas bom, esse vídeo aí completamente aleatório para você. Se fez sentido, hein? É isso, faz isso, valeu. Tchau, tchau.